Salve, salve, rapaziada. Tudo bom? Hoje vamos acompanhar aí mais uma vez o Energia 97. Como eu disse, é um dos programas que eu mais gosto, apesar de acompanhar vários outros. Mas esse é mais ou menos a forma que eu vou estar trazendo. Tem bastante já canal aí que traz as notícias diárias do Corinthians. E eu vou seguir trazendo um resumo e a minha opinião geral do que está acontecendo. Já deixei algumas coisas anotadas aqui sobre o fanfarrão do Neto, que hoje conseguiu falar mais besteira que não sei quem, velho. Pelo amor de Deus. É incrível como o cara consegue falar besteira. Mas vamos acompanhar aí o Mana, Lele hoje aqui no Energia 97. E aí a gente conversar mais um pouco sobre depois que acabar aí. Vamos nessa. Do Corinthians, em nome de Novibet, tem novidade. Abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Em oração ainda. Em oração, fazendo uma grande ciranda. Mas é o... Pra ouvir as palavras do Papa Maurício Borges Mano. Imagina. Esse é o Papa, Coitado hein? de mim. Coitado de Lele, mim. mano, vamos lá. E a Lelê é a pastora. É, a pastora Eu, lá. hein? A Lele tem cara, né? Ela tem Não é? cara. Fica chamando os caras assim, gritando no microfone. Vocês têm que doar, que senão vocês vão pro inferno. Nem Tipo, fu. É. Nem fufufo. Mas eu ganhou folga. Você Amanhã acha que volta a, os que a Lele trabalhos. não tem aquele jeitão assim, ó? Tem Tipo, um- vocês estão Aquelas- contribuir com dízimo. Não é aquelas igrejas Pediu meio... o dízimo do estádio pra ela vir Mas, aqui. ô, mano, aquelas igrejas meio coach, sabe? Que tem agora, o pastor meio coach, Bola de né? neve, né? É, sabe? Não, mas Agora bola de tem um neve Eu monte. acho que eu tenho mais cara de Não pombogira é, do que não de sei, pastor. mas tem umas aí que aparece de vez em quando na timeline que os caras é meio coach e meio pastor. Tem um monte aí. Não, o Domênico Sei, tava tá na indo. moda agora. Isso. inclusive. O Domênico tava indo naquele coach Subiu os mirim. montes lá. Não, O Domênico comprou uma palestra O lá pra ir no teu irmão coach tá indo mirim. na Lagoinha, mas o... O Domênico foi pro Legendários lá. Ixi. Eu? Mas, ô, Lele, mano, é o seguinte, ganhou uma folguinha, porque é a última, né? Depois, É porque tá jogando muito nessa bosta aí de aí, time. amanhã, então, Isso, volta os mano. trabalhos, porque depois, né, o Corinthians, ele não... termina o Brasileiro, na quarta-feira já tem a semifinal contra o Cruzeiro e no domingo o segundo jogo. Então, vai direto, então o Dorival aproveitou a folguinha. A Eu gostei última do Dorival. ano. Gostou o Dorival, né? A última folguinha do ano. Né? O Dorival também que parece estar confirmado pro ano que vem. Né? Né? Ah, cara do mano. Minha deve estar nossa. confirmado. Tá confirmado daquele jeito, né, mano? Prestigiado. daquele Confirmação jeito. de dirigente, eu não abraço a ideia. Então, pra mim ele tá tranquilo. inclusive ele já fala que vai ser difícil também contar com reforço, que vai ser também um ano duro o ano que vem, porque o Corinthians está tentando adiantar lá os 100 milhões para pagar as buchas desse ano, para o ano que vem aí tentar livrar do transferban e poder contratar. Que ainda tá transferban o Corinthians, Sim, tá no 100 milhões transferban. pra sair. 100 milhões é para sair do nabo São aí. 3, né? Não, e pra falar a verdade, o do Rojas não entrou. Porque o Mas Rojas, ele depois poderia... eles já estão preparando Foi pra gente pagar boa. porque Então, não tá pra mas entrar. ele o foi Rojas, gente ele boa, poderia né? ter acionado o Corinthians, ele tem até o dia 2 de janeiro pra fazer e ele ainda não fez. Ele, tipo, tá de boa. O Quem meteu o Corinthians empresário no dele- pau aí foi o Santos Laguna. O empresário dele falou que a intenção dele não é prejudicar o clube, eles não querem atrito, mas assim, eles querem um pagamento, né, mano? Claro. Eles estão esperando a boa vontade do clube pagar. Então, chega na data e não paga, Ou seja, tão ele fu- vai recorrer à justiça, senão ele perde o prazo também. Então, tem que pagar. E hoje pintou mais um. Essa aqui não é das que tá rolando, essa aqui é menor, né, mano? É o Everaldo, nosso glorioso puxa-frango, né? Uhum. Lembra dele, Everaldo? Nossa. Então, o Corinthians foi condenado a pagar 1 milhão, né, em processo trabalhista para ele, né, referente a FGTS, 13º, férias, decisão na primeira instância, cabe recurso, mas mais um que deve entrar na fila aí para receber. 1 milhão é dinheiro de pinga, isso aí o mano paga lá. Vai, Não vou mano. pagar não, esses incompetentes do cacete aí, Lelê. Porque o negócio é o seguinte, causa trabalhista, eu nem entro no mérito, a não ser aquelas alegações imbecis que jogador também pede de adicional noturno. Nesse não é, né? Sabe, esse negócio é uma cretinice aí que é pra tentar ampliar o valor pra ser recebido, pra tentar fazer um acordo. Mas com relação a esse negócio de 13º, FGTS, o jogador ele é regido na lei CLT, mano. Então tem que pagar, Lelê. Tipo, é o tipo de questão mesmo que o Corinthians, infelizmente, como boa parte dos times brasileiros, é sem vergonha. Porque manda o cara embora e não quita aí os débitos que tem com o funcionário.
Qualquer empresa que você tem um registro em carteira, quando você é demitido do clube ou de qualquer outra empresa, a empresa é obrigada a arcar, a menos que seja uma justa causa, com tudo que você tem pra receber, mano. E os clubes não fazem, nesse ponto o atleta tem razão em cobrar mesmo. Mas... E agora que você falar aí que a gente tá conversando fora do ar sobre compliance pediu esclarecimento sobre a Safiel em relação ao quê, mano? Então, tem 3 tópicos aí, Lele, o compliance do clube. Compliance esse aí que também acho que não é muito ouvido, porque quando aquele sem vergonha assinou com aquela empresa sediada no terreno baldio, o compliance também tinha feito uma ressalva para que ele não fizesse junto com o departamento jurídico e mesmo assim ele fez. Para quem não sabe, o compliance nada mais é, mano, do que aquele regimento interno de empresas que estão padronizados com relação a leis, a normas internas, código de ética e conduta, enfim. É aquele tipo de situação, é um termo americano, mas todas as empresas hoje costumam utilizar. E o compliance do clube, Lele, pediu esclarecimentos com relação a Safiel, envolvendo 3 tópicos. O primeiro deles aí, a abertura recente da empresa. Segundo, capital social, que gira em torno de, acho que de 3 mil, que está estipulado lá dentro do CNPJ. E o terceiro, o tal do Maurício Chamati, se eu não me engano, que fazia parte da administração do Augusto Melo e ele consta como sócio da Safiel. Então, o compliance do clube está pedindo esses 3 esclarecimentos aí para a empresa. Ele fazia parte da administração do Augusto Melo. Vou pegar aqui, Sombra, para falar a verdade, qual que era o cargo dele, mas acho que era alguma coisa financeira e ele o não compliance tinha estava falando que... algum acordo de confidencialidade com o Augusto Melo? Ele fez eu vou pegar aqui qual que é o cargo que ele tinha, mas ele estava na parte financeira do clube e o compliance está alegando que ele teve informações privilegiadas, inclusive para formatar esse projeto da Safiel. Eu vou pegar aqui para ver qual que é, mas vai falando aí, Lele, o que você acha disso? Não, o compliance do clube, inclusive, eu lembro quando foram criar esse departamento, né, na verdade, de compliance no clube, porque não tinha, né, inclusive quem avaliava muitas vezes aí os contratos lá, porque tem muita coisa que tem que passar por aprovação do conselho, né, e aí criaram um órgão um pouquinho mais competente ali, com pessoas que entendem mais, talvez, né, dessas particularidades dessas questões de gestão, de contrato, enfim. E eu acho, mano, assim, seria um procedimento normal. Você pedir, né, o embasamento ali, já que ele é um órgão que está tentando entrar no clube, né, para votação. Até eles falaram que não precisaria da reforma do estatuto, mas a gente acredita que precisaria, né, para votarem lá dentro. Então seria, inclusive, um movimento comum de você pedir essas explicações. Acontece que tudo que a gente sabe que vem ali do Parque São Jorge não é muito normal, porque eu acho que a gente tentando minar qualquer coisa que encontrar, né? Porque a gente sabe como funciona, como são regidas as coisas ali dentro, como tem muita gente que não quer sair do poder, então tudo que eles conseguirem encontrar para se apegar, para ir contra alguma coisa que tire eles do poder, eles também vão fazer, né? Porque seria comum, seria um procedimento normal, você pedir explicações, o embasamento, inclusive a participação desse, né, cara que o Mano vai trazer aí, que foi também da gestão Augusto Melo. Você quer a explicação aqui, Lele? Pelo menos a alegação do compliance aqui, ó. Eles apontaram que o Maurício Chamati, um dos sócios da Safiel, participou durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo no ano passado. Qual é o nome? Maurício? Chamati. Maurício Chamati. Com I no final. Eu prefiro chá preto. Eu prefiro mate com limão gelado da hora, mano, você é louco. Ele é um dos sócios da Safiel e participou durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo no ano passado no Comitê Independente de Finanças. Nesse grupo, o empresário teria tido acesso a informações confidenciais sobre o clube do Parque São Jorge. A análise interna do Corinthians levantou dúvidas sobre o caso, visto que Chamati poderia ter se aproveitado do acesso privilegiado para desenhar a proposta da Safiel. Ou seja, eles alegam que ele fez parte aí de um comitê independente aí das finanças, na época do Augusto Melo enquanto presidente ainda. E que ele poderia ter se beneficiado dessas informações confidenciais para poder desenhar esse projeto da Safiel. E ele é um dos criadores do projeto. Ele é um sócio. Junto do Carlos e do Hugo. Atesta aqui que ele é um dos sócios da Safiel. Porque, inclusive, quando o pessoal da Safiel esteve aqui com a gente, né, o Carlos e o Hugo, né, que participaram aqui, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi essa, né? Dentre os criadores, os idealizadores do projeto Safiel, existe alguém que já fez parte da política do clube? Porque muito torcedor queria saber isso. E a resposta? Foi que não.
Não, então, mas aqui, se ele fez parte de um comitê independente, ele não fez parte não fez da parte política. de diretoria, né? Sim. É. Era um comitê independente que auxiliava nas finanças do E o clube, que mas é eles que- alegam... Em tese técnico, Sim, não político, né? Sim, exato. E eles alegam aqui, a contestação não é nem pelo fato dele ter feito parte e estar unido com Augusto. É mais por ter recebido informações privilegiadas das finanças do clube para ter desenhado esse projeto. O que eu também não vejo como um empecilho. Porque o Corinthians hoje ele precisa realmente ser esmiuçado para você fazer alguma coisa até que vá ao encontro de ajudar o clube. E, na verdade, você precisa ter um conhecimento também para fazer, né? Sim. Pior seria se você não tivesse esse conhecimento. Então, o que eu acharia ruim é se tivesse alguém que foi diretamente, assim, parte da diretoria mesmo, né? Assessor. Então, É que a palavra compliance e Corinthians, Cargo. apesar de começarem com C, não combinam muito, né? Porque o tanto de sem vergonha que passou por lá recentemente não tá escrito. Inclusive burlando toda a regulamentação de ética, todo o regimento interno do clube. Gente, fazer uso de cartão corporativo e assumir isso publicamente e depois ser desmascarado, porque ele falou que ele só tinha feito nessa festa, nessa oportunidade, e o próprio promotor ter conseguido trazer vários casos que foram utilizados cartões, inclusive totalizando quase 500 mil reais, RG. E o clube não expulsar um cara desse dentro do clube. Claro. E aí, inclusive, Lele, o tal do Pantaleão ficar empurrando com a barriga, com aquele juridiquês bonitinho que ele gosta de falar nas entrevistas, preocupado pra onde foi a caceta da milhagem da porra do cartão. Porque, na boa, cara, o elemento base, Sombra, pra ele expulsar o cara do clube, ele tem, mano. É um réu confesso de uso indiscriminado de cartão corporativo pra despesas pessoais. Exato. Mas ele tá preocupado com a porra das da milhas. caceta da milhagem. Não, e É, preocupado não porra, com o o cara quer uso viajar nas dos férias, né? valores, Brincadeira, mas irmão. preocupado É. com a exposição do clube. Foi isso que Porra, ele mano. falou na entrevista, né? Pode também. Aí é uma questão. Pode haver também um viés político nas pessoas que fazem parte do compliance? Pode ser, Sombra. Dentro do Corinthians, cara, tudo tem um viés político. Eu Nada é acho também. independente. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Tudo que tá dentro do Corinthians tá enraizado por A ou B. Mas o viés está presente, né? Não tem jeito, não tem como você tirar o viés político. Porque sempre dele, que né? se trata de modelo associativo, sempre haverá política. Não. Não tem jeito, cara. Foi o que eu falei aqui. Por isso que seria até comum você pedir explicações. O problema é que no Corinthians tudo é tão macabro ali dentro, que a gente sabe que essas pessoas elas só têm interesses no próprio poder, que eu não tenho dúvidas que eles estão pedindo essas explicações pra achar um pelo num ovo ali, pra achar Não, mas problema olha, no Lelê, eu negócio. nem acho ruim, porque, por exemplo, o compliance pedir esse tipo de esclarecimento, assim, por exemplo, a Gaviões É ou a Camisa válido. 12 pedir, É válido. eu acho que é válido. Ou qualquer Sim. torcedor comum falar, eu tenho um questionamento, posso ligar aí na rádio e fazer uma pergunta? Que nem participaram ouvintes aquele dia que o pessoal tava aqui. Eu acho que é extremamente válido e pertinente. Inclusive para as pessoas que estão apresentando o projeto, Claro. poderem dar a versão delas e explicar o que de cada dúvida. Sim, sim. Eu acho que quanto mais gente tiver dúvida a respeito de algum fato, é melhor para todo mundo. Eu também Pra acho. pessoa, inclusive, que tá formatando o projeto, poder explicar e sanar essa dúvida. Eu acho que isso aí é fundamental, RG. Eu acho que é fundamental. Sim, Eu claro. só acho que não pode haver. Eu tinha até um nome bom pra isso: transparência e renovação. Não, vá pro inferno. Vá pro inferno. Qual a nota o- de vocês pro presidente atual na condução do Corinthians, hein? O Osmar Stabile, o RG, pra mim, ele teve a faca e o queijo na mão. E na hora que ele tentou colocar a cabeça pra fora, não me leve mal nessa expressão, é igual aquele Tomou brinquedo do shopping, sabe? Tomou uma guilhotinada. Que é o esquilo que fica saindo do buraco, você vai lá e bate a marreta e bate nele pra ganhar aquele selinho. O Osmar Stabile, quando ele tentou, RG, colocar as asinhas pra fora, e na atitude dele, que ele entregou a documentação que o Ministério Público solicitou ao Corinthians, e lá dentro existia uma resistência muito grande para que ele não fizesse, e que ele esperasse aí talvez o mandato judicial para que houvesse aí a solicitação do pedido, e ele, por livre e espontânea vontade, resolveu entregar pro promotor, ali tentando mostrar que ele é o presidente que ele manda, que ele gostou dessa situação, já cortaram a asinha dele rapidinho. Tanto que ele começou a distribuir cargos políticos para pessoas que estavam até na gestão do Dualib. Na gestão do Dualib. Então você imagina o que aconteceu internamente dentro do Corinthians, para que o Osmar Stabile permanecesse ali, teoricamente, de uma maneira mais calma. Porque o pessoal pegou e falou, bacana, aqui você não manda porra nenhuma. Ou você rege a cartilha aqui que a gente entregou, ou então o teu também tá na reta. E aí ele voltou a ser o que ele era. Ou seja, um fantoche. Gente, é uma gestão tampão só pra, assim, equilibrar os pratos um pouquinho, até chegar uma nova eleição.
Até porque, você vê o Omar Stabile, é uma pessoa já com uma certa idade, né? Não vai se indispor a essa altura Mas deveria, Sombra. politicamente. Mas não. Mas, ô Sombra, na eu boa. também acho que deveria. É. Mas, ô Sombra, se ele quis assumir o cargo, ninguém pôs ali uma arma na cabeça dele, por mais que ele fosse um vice, ele poderia abdicar e passar pro tal do Armando Mendonça, pra quem ele quisesse, enfim. Mas, pra mim, um presidente que realmente tenha culhão, e presidente do Corinthians precisa ter culhão, não pode ser um bunda mole. Se você chega numa reunião da Caixa Econômica Federal, Lelê, e tá sentado o cara de Granada lá, o Areia Mijada, o Andrei Sanches na mesma mesa, um cara que tá sendo investigado pelo clube, correndo o risco de ser expulso, e Deus queira que seja, ele, no mínimo, deveria ter a hombridade e a dignidade de pegar e falar: eu vou conversar a respeito aí do refinanciamento da minha arena, da Arena Corinthians, e eu exijo que esse cidadão não esteja presente, porque esse cara não representa o Corinthians. Esse cara passou por lá. Ah, mas ele fez parte do primeiro contrato. Que CF. Quer dizer, se o Corinthians vai renovar com o patrocínio Master, você vai chamar o Augusto Melo pra sentar na mesma mesa? Porque foi ele que fechou com o patrocínio Master. Você vai chamar o mesmo cara pra negociar as condições? Vai cagar, irmão. Maurício, eu sou como você. Penso igual. Mas você sabe que no mundo do futebol, imagine quantos já não estiveram parceiros na política do Corinthians por sei lá, décadas. Na prática, Décadas. é tudo rabo preso um com o outro. Não tem como essas pessoas, esses seres políticos que já estiveram lado a lado por décadas, chegar e tomar uma atitude dessa, que é a atitude que um torcedor gostaria que acontecesse. Não vão nunca. Você sabe disso. Absurdo. Não vai lá, não vai no São Paulo, não vai no Santos. E no Palmeiras é que a Leila... Deu um jeito. Pô, pagaram agora recentemente o estudo lá, Lele, que fizeram lá, o pessoal da Ernest Young aí, pra fazer uma auditoria, teoricamente, no clube, mas não vão expor. Não vão expor. Já viu isso, velho? Vai cagar, velho. Tô de saco cheio desses caras aí. Não, Fala assim, puta, hoje eu tô com ódio desse clube. Hoje eu tô com ódio desses... Não, do clube não. Desses lazarentos mas que lá é que o clube representa isso. Mas vamos ser sinceros não da também, Sombra. instituição, né? Vamos ser sinceros, o Corinthians vai explanar o negócio lá da Ernest Young pra torcida do Corinthians. Quem que vai entender, RG? É melhor não mostrar, irmão. Ah, o cara que toma proteína num copinho de fazer drink aqui, velho. Quer De falar o quê? caipirinha. Você quer zoar quem, É o o que seu tem, otário? velho. Quer zoar quem, velho? Olha, Um chacoalhador de caipirinha, hein? seu Bento, ontem eu recebi uns amigos lá em casa. Cara, Então é isso, rapaziada. Vocês viram aí como que a política do Clube Corinthians é falar pra você, eu acho que é uma das piores que tem no Brasil inteiro. Só não fica pior que a do país. Mas depois da política do país, a do Corinthians é a pior do Brasil, cara. É impressionante. Impressionante, impressionante. Vamos lá, o que os caras falaram. A abertura recente da empresa da Safiel. Foi explicado. Qualquer um que acompanhou a apresentação, que viu os podcasts, os caras foram aí na Energia 97 explicar. Tem vídeo dos caras explicando. Tem podcast aqui, ó. Eu recomendo para quem queira tirar as dúvidas, entrar aqui e assistir esse podcast no canal do Povo Escolhido. Você entendeu? Entra lá, assiste esse podcast aqui no Kaká Catalão, que é muito bom. Ele tirou todas as dúvidas, deixa tudo muito bem claro. Muito fácil de entender desse jeito aqui. O Kaká faz as perguntas certas. E tem mais aí debate. Esses dias teve debate com o Vessônica, os caras da Alambrada Alvinegro. Vários caras lá. O Kaká tava lá também, o Rosala tava lá. Então, é simples de resolver tirar essas dúvidas. O capital da empresa já explicou qual é a questão do capital da empresa. Vai ser feito a arrecadação, vai ser feito as reservas das cotas, vai ser feito assim que chegar na quantidade da reserva, vai abrir para pagamento. Antes de fazer a reserva, antes de atingir o valor mínimo, pelo menos, não vai ser aberto para pagamento. Então não tem um capital em si. Os caras não estão colocando dinheiro do bolso dele. Já está tudo explicado isso. É só ir lá, levar os caras da Safiel no Corinthians e fazer a apresentação. Que eles já estão tentando fazer isso, mas nessa hora ninguém quer. O Romeu Tuma não tem interesse nisso. O Romeu Tuma está preocupado em mudar o estatuto para que uma SAF não tenha a quantidade necessária de
de porcentagem lá, que seria o 50 mais 1% para controle do clube, ou do futebol, pelo menos. Ou seja, os caras estão tentando dificultar para o torcedor e para quem queira se candidatar para presidente. Os caras só criam barreiras e formas de prejudicar o torcedor corintiano e um possível futuro presidente honesto. Esse Maurício Chamati, se o cara foi um técnico, certo? Um técnico financeiro para ajudar na gestão no Augusto, ele não fazia parte da parte política do clube. Se ele tinha as informações lá que teoricamente são privilegiadas, isso é bom. Isso é bom, porque então ele já entendia qual era a parte lá, como estava a parte financeira do clube, já teria entendido tudo antes de montar o projeto da Safiel. Aonde está o problema? Aonde que está o problema? Os caras falam que como se essas informações privilegiadas fosse algo ruim, porque a grande maioria não vai se informar e vai ver com maus olhos. Mas não é, porque os caras já tinham a informação correta, então eles partiu de algo concreto, sabendo a real situação do Corinthians, para montar o projeto. Não tem nada de ruim nisso daí, cara. Não tem nada de ruim. Mas eles colocam como se tivesse, porque a grande maioria não vai se informar e vai ir como massa de manobra. Não se deixe enganar por esses caras da diretoria, do compliance, porque o compliance que não aprovou a Taunza, e mesmo assim o Duílio foi lá e assinou com a Taunza. Nessas horas ninguém estava preocupado com nada, ninguém fez nada para punir, ninguém fez nada para nada, nada. Quem foi punido foi o Corinthians, que teve que pagar ainda a indenização. Na questão aí dos caras ir atrás de expulsar, de punir, de afastar o André Sanches e o Duílio, que está sendo investigado pelo Ministério Público, ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado. Em ver quem tá lá dentro fazendo coisa errada, não tá preocupado. É impressionante, cara. Como o Mano falou aí, ó, o Stabile colocou até gente na época do Dualib pra trabalhar com ele. É impressionante, só tem lixo lá dentro, supostamente só tem lixo lá dentro. É impressionante, cara, impressionante. O Mano usa uma forma de falar em que o Corinthians é um tsunami de merda e os bons estão a pelo menos 30 metros afundados na merda. E é verdade. Não tem como alguém bom aparecer ali nessa administração. Quem que vocês acham que vai? O Neto, que tá lá hoje falando um monte de bobeira, em vez dele levar os caras no programa, tirar todas as dúvidas, entender o projeto, tava lá falando um monte de besteira hoje. Chegou a falar de um sheik vir aqui comprar um Corinthians. Um Textor da vida. Vocês já imaginaram um Textor dono do Corinthians? Vocês já imaginaram um bilionário sendo dono do Corinthians, fazendo o que quer? Chegou a falar pro Ronaldo ir lá e pagar 3 bilhões e ficar com o Corinthians, administrar o Corinthians. Se o Ronaldo comprar o Corinthians, quem vem junto com o Ronaldo? O André Sanches. É isso que o Neto defende. É isso que o Neto tá querendo. O André Sanches mandando no Corinthians para sempre. Entregando a chave do Corinthians na mão do André Sanches e falando: toma, faz o que você quer. Que a gente já sabe o que ele fez. Foi roubar o Corinthians. Supostamente, foi roubar o Corinthians, segundo o que o Ministério Público está falando. Certo? Segundo as evidências do Ministério Público. E aí o Neto vai lá, usa o programa dele com alcance de praticamente 100 mil pessoas só no YouTube, fora TV, né? Fora a rádio, que ele faz programa, ele usa esse canal que ele tem, ao invés de tirar as dúvidas e entender, ele usa para fazer só comentário burro. Não, o projeto não visa vender 1000 cotas por R$1.000. Não é isso. Os caras têm uma forma de pulverizar, aonde as cotas começariam com R$200 para a grande massa. Depois uma parte que seria vendida para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, empresas e outras situações, e outra parte que seria para quem realmente tem grana para comprar uma
parte maior ali dessas ações e até 1,8% para que ninguém tenha o controle do Corinthians a não ser o torcedor. Os caras têm aplicativo montado, os caras têm um plano inteiro feito. Mas o imbecil do Neto, o animal do Neto, que é um animal, o que o cara ele é um animal. Ele vem me falar pro Ronaldo comprar o Corinthians. O Ronaldo Fenômeno, que quando se candidatou, tentou se candidatar a presidente da CBF, estaria levando o André Sanches junto com ele. Aonde ele vai, o André Sanches está junto. É só ver aí férias em Ibiza. O cara vai viajar, o André Sanches está junto. Se ele comprar o Corinthians, vai ser entregue para o André Sanches administrar. Quem vai estar lá andando e desmandando não será o Ronaldo, será o André Sanches. Todo mundo sabe. O Neto sabe, mas ele faz questão de falar para o Ronaldo comprar. Você que é torcedor, que tá sofrendo aí na mão desses caras, que se decepciona com esses caras, com essa gestão de M que os caras faz. Você quer o Ronaldo como dono do Corinthians? É isso que você quer? O Ronaldo, dono do Corinthians, com o André Sanches e os amigos dele lá dentro, do William Monteiro Alves, Roberto de Andrade, os caras que destruiu o Corinthians. Todos esses da renovação e transparência são os culpados pelo Corinthians estar na situação que está hoje. E mesmo assim o Neto vai lá e me fala para o Ronaldo comprar o Corinthians. Ou um shake. Que um shake seria melhor. Esses caras não querem o torcedor perto do Corinthians. Ele quer que o Corinthians fiquem para eles fazerem o que querem. Eu não acredito que nem o Neto, como um presidente do Corinthians, vai ser algo bom. Porque quem vai vir junto com ele com essas conversas fiadas que ele tem? Vocês acreditam que o Neto tem capacidade para administrar o Corinthians com as merdas que esse cara fala na TV? Pelo amor de Deus, é impressionante. Impressionante. É impressionante, cara. Impressionante. Quanto mais o tempo passa, mais parece que o Corinthians não tem gente capacitada o suficiente para ver o que é melhor pro Corinthians. A melhor opção pro Corinthians nesse momento é amadurecer a proposta da Safiel. É fazer o que o Kaká Catalão falou no Alambrado Alvinegro junto com os caras lá. É espancar com argumentos, com perguntas, com formas de entender melhor essa forma da Safiel para ver se ela para em pé. E se ela parar em pé, essa é a melhor forma para o Corinthians sair dessa. Essa é a melhor forma, mais rápida, mais sólida e onde o torcedor vai ter mais controle e opinião e o voto e tudo mais que a gente sempre quis. Não é o time do povo? O time do povo e o cara me vai pra televisão e fala pra um sheik árabe comprar. Como pode ser que esse cara fala umas coisas dessas? O cara é um animal. É um animal. É isso que ele é, um animal. Um animal. Me fala pro Ronaldo Fenômeno comprar. Ele comprou o Cruzeiro com dívida e vendeu o Cruzeiro com quase as mesmas dívidas. Meu, pelo amor de Deus, rapaziada. É impressionante, impressionante, velho. O nível de gente que a gente tem ali tentando controlar ou controlando ou com influência dentro do Corinthians. É impressionante. Mas tá na mão do torcedor, de você, de mim, de todos os torcedores, entender a proposta da Safiel, entender qual é os problemas, para resolver os problemas, para melhorar essa proposta e fazer com que isso seja levado à frente. É o torcedor comum que vai pressionar a Gaviões para ir em cima disso e a Gaviões que vai pressionar o restante para ir para frente. A Camisa 12, a Macabra e qualquer outra que tem. Você entendeu? Não tem como o Corinthians sair dessa com essas pessoas que estão lá dentro. Não tem. Tá aí, o Sombra falou. Nenhum time vai sair da situação que tá. Nenhum vai ter um Eduardo Bandeira de Melo igual o Flamengo teve. Nenhum. O Corinthians, o São Paulo, o Santos. Não tem gente honesta lá dentro para fazer isso. E se tiver, eles estão tão cobertos pelos ruins que eles não têm força o suficiente para fazer nada. Não tem força. Vão atrás, rapaziada. Vão atrás de entender, saber qual que é dos projetos da Safiel. Se alguém tem um projeto melhor. Mas o Corinthians ser comprado por um sheik,
por um bilionário pra mandar e desmandar, fazer o que quer no Corinthians, ou o Ronaldo da vida, o Ronaldo é a pior opção pro Corinthians. O Ronaldo comprar o Corinthians vai ser entregar ele pra renovação e transparência, ou pro André Sanches, que seria pior ainda. Seria pior ainda de tudo. Só o André Sanches lá mandando, fazendo o que ele quiser. Não é isso que nenhum torcedor, tenho certeza que o torcedor que é o melhor pro Corinthians não quer o André Sanches de volta lá, mandando, presidindo, sendo CEO, sendo nada. O torcedor que quer o melhor pro Corinthians quer o André Sanches expulso do Corinthians. Que ele não possa nem passar na calçada do Corinthians. Nunca mais entre, seja proibido de entrar até no estádio para assistir jogo. Esse cara destruiu o Corinthians. Todos que estavam ao lado dele, Duílio, Roberto, todos, André Negão, qualquer um que tiver junto com o André Santos é o câncer do Corinthians. É o câncer do Corinthians. É o câncer do Corinthians, esses caras. Rapaziada, eu fico louco com esses bagulho, é impressionante. O Neto tá fazendo um desserviço para o Corinthians. Um desserviço. Ele deveria estar tentando entender a proposta e achar formas de melhorar essa proposta, em apoiar e ajudar. Ele não faz isso. Ele quer entregar o Corinthians pro André Santos e pro Ronaldo, para um bilionário shake. Ninguém quer isso no Corinthians. Ninguém quer isso. Ninguém que ama o Corinthians de verdade quer uma coisa dessa pro Corinthians. Ninguém. Vou falar pra vocês, o bagulho é muito louco ver essas coisas acontecendo. É muito louco. Situação, o Corinthians cada vez pior, dentro de campo, um técnico incompetente que não tem culhão suficiente pra tirar os cobrão do time. Se o Memphis veio pra se tratar, taca ele no banco e fala, você não vai pra se jogar na seleção não, amigão, porque aqui você não vai jogar jogando esse futebolzinho de M que você tá jogando. Um futebol fraco, medíocre. Nem medíocre não chega a ser. É impressionante isso daí. Impressionante. Falar pra vocês, vão atrás, rapaziada, entrem nesse canal aqui, canal do Povo Escolhido, vejam esse podcast aqui, essa Fiel, a ideia que pode salvar o Corinthians. Esse cara aqui, ele não faz os negócios de qualquer jeito. Assistam o canal dele, vejam tudo que o cara fala aqui, tudo as propostas, os vídeos dele, e vejam que esse cara não tá lá brincando. Ele não tá lá brincando. Obrigado aí, quem gostou do vídeo, quem entende, quem concorda, quem não concorda, deixa aí nos comentários, deixa opinião. Quem concorda, deixa nos comentários também, deixa o like, ajuda a gente a crescer o canal aí e não se deixe enganar. Não se deixe enganar, o Neto tá fazendo um desserviço para o Corinthians. Um desserviço para o Corinthians com um papo bosta que ele tá lançando. O Ronaldo Giovanelli também, porque só vem com groselha e não vem com conversa séria. É só groselha. É outro que defende que o Corinthians seja comprado por um sheik. Quem quer isso? Quem quer o Corinthians tendo um dono? A gente já tá vendo o Corinthians tendo esses donos que eles têm, porque é isso que eles acham que eles são. Olha o que tá dando. 3 bi de dívida, quase. Os caras não conseguem resolver o problema que eles criaram. Quem vai ser o retardado que vai colocar dinheiro no Corinthians para esses caras administrar? Quem vai ser o louco? O cara que fizer isso é um louco da cabeça. É louco. Ninguém vai. Se os caras é bom, por que eles não arrumam um investidor para colocar o dinheiro no Corinthians? O Andreas, o Duílio, o Roberto de Andrade, o Osmar Stable aí. Esse cara é um incompetente também. Deixou o Andrés ir lá na caixa negociar. Em vez de falar, vai amigão, sai fora daqui, você não tem nada aqui não. Não, foi lá, sentou na mesma mesa que o cara e conversou com o cara. É impressionante o nível. Impressionante. Esses são os caras que querem ajudar o Corinthians. Eles não vão, eles vão acabar de destruir tudo. Eles vão fazer o Corinthians não valer nada para que o Ronaldo, para que esse bilionário que eles querem compre o Corinthians. E aí eles vão fazer o que eles quiserem com o Corinthians. Vão fazer o que eles quiserem, tá bom? E a gente vai ter que engolir, a gente vai ter que aceitar. É isso aí que vai acontecer. Mas a gente não vai deixar não. Se depender de cada corintiano, se cada corintiano fazer sua parte, isso não vai acontecer. Vai lá, rapaziada, deixa o comentário aí, ajuda a crescer o canal e vamos que vamos. Vamos lutar pelo Corinthians, porque esses caras que tá aí, que tem força por enquanto, eles não querem o melhor pro Corinthians não. Mas a torcida pode fazer o contrário, pode impedir que eles façam isso com o Corinthians. Falou, fica com Deus e até mais.